Mercedes e McLaren já estariam de olho no Bortoleto para ocupar uma vaga de ponta na Fórmula 1. Deixa essa frase entrar na cabeça de vocês, porque é ela que importa hoje. Não é sobre a Audi, não é sobre motor. É sobre o nome do nosso piloto brasileiro circulando dentro dos bastidores das duas maiores potências do grid como opção real para o futuro. Isso veio à tona depois que Günther Steiner, ex-chefe da Haas, soltou uma bomba num podcast. Segundo ele, George Russell já estaria armando um plano de fuga da Mercedes rumo à Audi, mirando 2028, se sentindo rebaixado a segundo piloto depois da ascensão de Kimi Antonelli. E é exatamente nesse cenário, dentro desse rumor, que o nome do Bortoleto aparece como a peça que Mercedes e McLaren já estariam de olho, caso essa movimentação do Russell realmente aconteça. Deixa eu ser transparente com vocês antes de continuar. Isso ainda é especulação, atribuída a um único nome num podcast, sem confirmação oficial de nenhuma das partes envolvidas. Eu não vou tratar isso como fato consumado, mas eu também não vou ignorar o motivo de duas gigantes da Fórmula 1 estarem, segundo esse cenário, de olho no nosso piloto. Porque esse motivo tem nome, tem número e tem pista. Vamos direto ao ponto. Por que Mercedes e McLaren enxergariam o Bortoleto como peça ideal? Porque ele já provou, na prática, que sabe extrair resultado de onde não deveria existir resultado nenhum. Ele soma 10 pontos na temporada, sozinho, garantindo praticamente com as próprias mãos a 8ª posição da Audi no Mundial de Construtores. Do outro lado do box, Hülkenberg, o veterano alemão com décadas de Fórmula 1 no currículo, tem míseros 2 pontos. Um piloto brasileiro de 21 anos sustentando 5 vezes mais pontuação que o companheiro experiente. Isso não passa despercebido no paddock. Isso é exatamente o tipo de dado que faz diretor esportivo de equipe grande anotar um nome numa lista. E o cenário fica ainda mais forte quando a gente entende em que condições o Bortoleto vem entregando esse resultado. Porque, ao mesmo tempo que esse rumor de transferência circula, Mattia Binotto e o diretor de corrida, Alan McNish, confirmaram publicamente que a Audi não vai trazer mais nenhuma atualização significativa de motor durante toda a segunda metade de 2026. 100% do desenvolvimento de unidade de potência agora vai direto para o pacote de 2027 e para o projeto de 2028. Na prática, a Audi topou conviver, pelo resto do ano, com um déficit de dezenas de cavalos de potência em relação a Mercedes e Ferrari. E é dentro desse cenário sacrificado, com o motor propositalmente travado, que o Bortoleto vem entregando o que a imprensa europeia já trata quase como milagre técnico. Uma 8ª colocação heróica em Silverstone, 9ª posição na Austrália. E olha essa sequência. Bateu na trave da zona de pontos em Mônaco, na Espanha, na Áustria e na Hungria. 4 corridas diferentes, 4 finais de semana chegando pertinho, extremamente pertinho, de pontuar de novo, pilotando um carro que a própria equipe decidiu não evoluir. Agora volta comigo para o ponto principal. Se Mercedes e McLaren realmente estão de olho nesse desempenho, pensa no tamanho da oportunidade que se abre. Um piloto que hoje corre pela Mercedes, líder de construtores da Fórmula 1, estaria enxergando na Audi um refúgio para o próprio futuro, justamente na equipe, onde o Bortoleto já se firmou como o nome principal. Se o Russell tentar entrar esperando o status de piloto número 1, ele pode encontrar um brasileiro já blindado, já consolidado, já tratado internamente como o grande prodígio daquela estrutura. E se esse movimento realmente acontecer, abre uma vaga de ouro do outro lado, dentro da própria Mercedes. Pensa bem nisso. Não é só sobre o Bortoleto ficando na Audi como líder absoluto. É sobre o Bortoleto potencialmente aparecendo como nome cotado
para ocupar justamente o lugar que o Russell deixaria vago, numa das equipes mais vitoriosas da história recente da Fórmula 1. Essa é a dimensão real dessa história de transferência, e é por isso que ela merece toda a nossa atenção hoje. E o que sustenta esse tipo de especulação não é só um resultado isolado, uma corrida de sorte. Isso vem sendo construído desde 2025. Naquele ano, olhando só para a tabela de pontos, parecia que o Hülkenberg tinha dominado o confronto interno, com 51 pontos contra 19 do brasileiro. Só que quando a gente olha para o desempenho real nas classificações e nas corridas, a diferença entre os dois foi mínima. Um empate técnico decidido por oportunidade e por um pódio isolado do alemão, não por diferença de velocidade real entre os dois carros. Ou seja, desde a estreia, o Bortoleto já mostrava nível para acompanhar um piloto experiente, mesmo sendo apenas um jovem recém-chegado da Fórmula 2. E agora, em 2026, com a Audi assumindo de vez a operação como equipe de fábrica, esse mesmo brasileiro deixou de ser só uma herança do projeto anterior e virou peça central de tudo. É ele quem carrega a pontuação. É ele quem aparece nos rumores de mercado como opção real para Mercedes e McLaren. É ele quem faz o nome da Audi circular como algo mais do que só mais uma fabricante recém-chegada no grid. Isso não acontece por acaso, e não acontece com qualquer piloto. Enquanto isso, o Hülkenberg segue arrastando o carro pelo fundo do grid, lutando contra problemas sérios de dirigibilidade e equilíbrio nas curvas lentas. E o Bortoleto, com o mesmo motor limitado, com a mesma deficiência de potência nas retas, continua entregando resultado atrás de resultado. Isso não é sorte. Isso é um piloto brasileiro extraindo, na marra, o máximo absoluto de uma máquina que foi deliberadamente sacrificada em nome de um plano financeiro de longo prazo. E mesmo assim, aparecendo como nome cotado para as vagas de ponta do grid. Isso é orgulho de verdade. Não é orgulho vazio, de torcida cega. É orgulho construído em cima de números reais, de sacrifício real, de um piloto que carrega sozinho o peso de uma equipe inteira, correndo contra o relógio, contra o próprio motor. E mesmo assim, aparece no radar de Mercedes e McLaren como opção real de transferência para o futuro. Fica então a grande questão que eu quero deixar com vocês hoje. Será que a Mercedes vai se antecipar, vai se mexer antes de 2028? Justamente para não correr o risco de perder o piloto que hoje já é tratado nos bastidores como o futuro real da Audi, garantindo o Bortoleto antes que outra equipe grande chegue primeiro? Ou será que Toto Wolff vai simplesmente assistir de braços cruzados essa reorganização silenciosa acontecer no mercado de pilotos, enquanto um brasileiro segue construindo, corrida após corrida, o próprio caminho rumo ao topo da Fórmula 1? E não é só a Mercedes que entra nessa conta. A McLaren também é citada como equipe de olho no brasileiro. E isso faz ainda mais sentido quando a gente lembra que o Bortoleto já tem história com eles. Ele passou pelo próprio programa de desenvolvimento de pilotos da equipe, recebeu apoio direto durante a campanha dele na Fórmula 2, antes de acabar assinando com a estrutura que hoje é a Audi. Ou seja, não seria preciso convencer ninguém em Woking sobre o talento dele. Eles já conhecem esse piloto de perto, já acompanharam a evolução dele antes de qualquer outra equipe. Claro que hoje a McLaren tem Norris e Piastri ocupando as duas vagas, ambos com um contrato de vários anos e uma dupla que já brigou por campeonato entre si. Não existe espaço óbvio agora, mas o mercado de pilotos muda rápido, e se qualquer um dos dois deixar a equipe, ou se a relação entre eles se desgastar ao longo do tempo, o nome que já está cotado, o nome que a própria McLaren já formou, é o do Bortoleto. O que vocês acham?
Vocês acreditam que essa possível transferência do Bortoleto para uma equipe de ponta é real? Ou é só fumaça de bastidor sem fundamento nenhum? Deixa a opinião de vocês aí embaixo, porque essa discussão sobre o futuro do nosso piloto ainda tem muito capítulo pela frente.